Peraí. Grava. Peraí. Bom dia, meu professor. bom dia. Liga a câmera. Liga a câmera aí, porque é a ordem aí, tá? Liga a câmera aí. Todo mundo estava assistindo. Alô, meu invisível. Vou abrir a câmera. Isso aí. Aí eu mostrei para vocês que eu mudei minha foto de perfil. Ó, dá uma olhada na minha foto de perfil. Não assusta, hein? Ó. Boa, professor. Sacanagem! Mudei agora. Agora mudei minha foto de perfil. Agora é o Doni Trejo. Machete mata. Lembra do Machete mata? Machete mata, velho. Você tá louco, irmão. Vai! Prossegue lá. É o seguinte, eu tenho um vídeo meu que eu gravei agora aqui pro terceiro ano, tá? Então ele tá renderizando. Então já ele entra aqui, então não assusta, tá? Já ele vai entrar aqui e não assusta. Outra coisa também, cara, não esquece de dar aquela força para mim, velho, se inscrever lá no meu canal, tá? Escreve lá no meu canal do YouTube, mostra o meu canal do YouTube para mamãe, para o papai, tá bom? Porque a mamãe e o papai que estão estudando para concurso, tá? Então, e aí daqui a pouquinho vai ser você também, cara. Então, lá eu falo a respeito de língua portuguesa, é um canal mais cabeça, tá? Não tem o Doni Trejo, mas é um canal que eu alimento, né, cara? Para falar a respeito sobre tópicos gramaticais, tá? Exclusivo para o concurso público, tá bom? Então se inscreve lá, dá uma força pro seu camarada aqui, tá bom? Manda o link, professor. Como é que é? Manda o link. Eu mandei o link no grupo do... Como é que é? Que chama? No grupo do... Do referencial? Ou do plantão? E do plantão. Eu mandei o link do plantão, mas até o final da aula eu mando aqui também. Não dá nada, não. O link aqui da parada. Aqui. É que tem um pessoal aí que às vezes eles não estão no grupo. Ah, é? Tem essa parada aí? Sim. Peraí, quer ver? Eu vou ver já, quer ver? Ó, quer ver? Mandar é já. Quer ver? Acho que é aqui, né, que a gente faz isso, né? Deixa eu ver aqui. Dados, apagar conversa. Como é que a gente faz isso aqui, hein? Aqui, né? Selecionar mensagens. Aqui. Encaminhar. Não, mas daí ele vai encaminhar aqui mesmo. Não, então não é o caso. Então assim. Copiar. Tem como copiar? Deixa eu ver aqui. Copiar. Viu? Já tô ficando quera, velho. Vou mandar aqui mesmo, tá? Colar? Olha aí, cara. Ó, que você tá louco, velho. Que eu tô manjando pra caramba desse negócio. Valeu, professor. Você tá louco, irmão. Vai lá dar uma força pro seu camarada, tá bom? Se inscreve lá e mostra o canal pra mamãe e pro papai, porque a mamãe, papai, seu tio, seus primos estão estudando para concurso, tá bom? Isso mesmo, a gente tá na batalha aí para melhor preparar o pessoal aí. Vai ter um concurso grande aí, cara, de Polícia Federal, cara, ano que vem, se Deus quiser, cara. Então, inclusive, aberto para ensino médio, entendeu? O pessoal que só tem ensino médio vai poder fazer o concurso, tá? Ainda não vai ser o seu caso, ainda que você não vai ter completado o seu ensino médio, mas de repente você tem alguém em casa aí, cara, que queira fazer o concurso. São mais de 300 vagas, velho, para auxiliar administrativo da Polícia Federal. E é claro, o concurso também de delegado, perito e tal. E a pessoa daqui a alguns anos, você é delegado da Polícia Federal, estou falando aqui a delegados da Polícia Federal, fala amém aí. Estou falando aqui a peritos, né, cara, da Polícia Federal. Se inscreve no canal também, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, tá? Então tá beleza, velho. Vamos continuar de onde eu parei aqui. Eu já dobrei a tela? Já dobrei a tela. Vamos continuar de onde eu parei, que foi o sermão do bom ladrão, cara. E aí o Padre Antônio Vieira, é importante você fazer essa leitura, por quê? Porque o Padre Antônio Vieira vai fazer as enlações, tá? Do argumento dele. Então, o segundo parágrafo, ele tratou assim, ó. Quem escolhe os ladrões é ladrão e ladrão, tá? É ladrão e ladrão. É ladrão duas vezes. Então, você, governador, você, prefeito, foi lá e escolheu um ladrão para roubar? Então, você é ladrão e ladrão, tá bom? Você é ladrão duas vezes.
Agora, olha o que ele vai falar nesse terceiro parágrafo, que é tudo um fragmento. O sermão, meus amigos, ele deve ter, no total, umas 30 ou 40 páginas, tá? E ele era, normalmente, recitado ou falado, né? Num dia especial, num culto especial, de uma reunião especial, onde o pessoal se congregava todo. Ele usava o púlpito e sentava o sarrafo lá, tá? Tá bom, então. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Encomendou o rei Dom João o terceiro a São Francisco Xavier o informasse do estado da Índia, por via do seu companheiro, que era mestre do príncipe. E o que o santo escreveu de lá, sem nomear ofício nem pessoas, foi que o verbo rápio, na Índia, se conjugava por todos os modos. Olha só, parece agora que vai começar uma aula de gramática, tá vendo aqui? A frase parece jocosa e negócio tão sério, mas falou o servo de Deus, como fala Deus, que em uma palavra de estudo, Nicolau de Lira, sobre aquelas palavras de Daniel, aí de novo, uma citação da Bíblia, né, do livro de Daniel para Nabucodonosor, tá? Declarando a etimologia de sátrapas, tá? Que eram os governadores das províncias. Diz que este nome foi composto de Set e de Rápio, tá? Então ele dá mais um latim aqui, e ele fala, chamam-se sátrapas porque costumam roubar assaz. Então a origem da palavra sátrapa era um aumentativo, né, daquele que rouba assaz. É que o WhatsApp está aberto lá, deixa eu fechar o WhatsApp lá, porque senão fica chegando notificação aqui, atrapalhando aqui, enchendo meu saco aqui. Deixa eu fechar aqui, depois eu faço isso, tá? Então vamos lá, continua aqui. Então, a tradução Professor, de... que é assaz? Pois não? Não ouvi? Assaz é muito, sobremaneira. Então é um adjetivo antigão, né? Mas é assim, ela é bonita, assaz. Então ela é bonita, ó, valendo, entendeu? Então, aquele que rouba assaz, quer dizer, aquele que rouba muito. Então é um aumentativo, né, de intensidade. E o rápio, que é roubar, quer dizer, aquele que rouba muito. Bom, e este assaz é o que especificou melhor São Francisco Xavier, dizendo que conjuga o verbo rápio por todos os modos. O que eu posso acrescentar pela experiência que tenho é que não só no Cabo da Boa Esperança, para lá, mas também as partes da quem. Quais são as partes da quem? Ele está falando do Brasil. Então, na colônia aqui, nas partes da quem, se conjuga o verbo rápio da mesma forma. Qualquer coincidência com os dias de hoje não é mera coincidência, tá? Bom, se usa igualmente a mesma conjugação. Conjugam por todos os modos o verbo rápio, quer dizer, o verbo roubar, porque furtam por todos os modos da arte, não falando em outros novos esquisitos que não conhecem nem de nato e de espaltério, tá? Aqui, cara, um bom exemplo, né, de cultismo dentro do conceptismo de Padre Antônio Vieira, tá? O que é o cultismo? É um jogo de palavras. Ele coloca aqui que conheceu de Donato e de Espaltério. Deixa eu perguntar para vocês, alguém já ouviu aquele adjetivo quando a pessoa fala assim, ó, cara, assaz é com Z, assaz do Chaves, né? Não, é assim, ó, assaz. Tá? Esse aí é do Chaves, né? Isas, não é? Mas tudo bem, vai lá. Professor, usar assaz hoje em dia ainda é certo ou não? Não entendi. Usar assaz é certo. Uhum. Usar assaz ainda é certo. Ainda como advérbio de intensidade, tá? Eles roubam muito, eles roubam assaz, tá? O que eu ia dizendo? Ah, tá. Se você já ouviu aquele adjetivo que fala assim, ó, o que você falou aí foi um despautério. Alguém já ouviu essa palavra? Despautério? Nunca ouviram? Tá bom. Se você quiser consultar lá, despautério, tá? Despautério. Eu vou te contar. Eu acho que já, Emanuele. Emanuele já ouviu. E você tá falando aí um despautério, velho. O que é despautério, cara? Despautério foi uma pessoa, tá? É isso mesmo. Despautério, sem nexo, quase isso, Caio Lucas. Isso mesmo. É considerado adjetivo disso. Adjetivo para isso mesmo, sem nexo. Por quê? Vou te contar a história. Donato era um gramático usado pelos jesuítas.
Então, era um gramático muito famoso, um gramático muito utilizado pelos jesuítas, considerado, assim, digno de confiança, tá? Mas, em contrapartida, tinha também um gramático que ele era, como é que eu vou dizer? Ele era um gramático experimental da língua, tá? Então, ele fazia experiências com a língua, tá bom? Eu conversando com o Augusto, ele fazia experiências, tá? Com a língua, tá bom? Então, aquilo que ele falava era considerado o quê? Era considerado uma bobagem, era considerado um despautério, entende? Então, o que Padre Antônio Vieira faz? Fazendo uso de um cultismo dentro do conceptismo. Ele evoca, tá? Ele evoca dois gramáticos. Um gramático que era de confiança dos jesuítas e um gramático que era um gramático experimental. Então, dizia-se daquele camarada, ele está falando asneira, ele está falando, então este é o despautério. Aí, a Maria Elisa saiu da reunião, tá? Internet cai. Tá? Internet cai. Então, deixa aqui, tá? E daí, o que acontece? Tudo que ele falava que era uma besteira, então, era considerado o quê? Foi despautério quem disse. Então, por isso, quando você fala uma bobagem, algo sem nexo, você usou muito bem o adjetivo, meu rei, ele é considerado o quê? Um despautério. Então, você viu o que ele fez? Ele uniu a palavra dinato e despautério. Então, aqui eu tenho uma antítese. Donato, um gramático de confiança, e despautério, um gramático que só falava asneira, só falava bobeira, tá? Só para você ter uma ideia do que é a erudição desse Padre Antônio Vieira. Eu vou terminar o parágrafo, dá uma olhada aqui. Tanto que lá chegam, olha, o pessoal que chega nas Índias, tá? Que é o pessoal que rouba assaz. Aí o Padre Antônio Vieira está falando o quê? Que a parte da quem, quer dizer, a parte aqui do Brasil é a mesma coisa, velho. É a mesma coisa, irmão. Então vamos lá. Faz comigo aqui a leitura. Tanto que lá chegam, começam a furtar pelo modo indicativo. Porque a primeira... modo indicativo. Porque a primeira informação que pedem aos práticos é que eles apontem, isso é, que eles informem ou mostrem os caminhos por onde devem abarcar tudo. Então eles pedem informação, como é que rouba aqui? Furtam pelo modo imperativo, porque como tem o mero e misto império, todo ele aplicam despoticamente as execuções da rapina. Quer dizer, eles vão lá e impõem os seus roubos, furtam pelo modo mandativo, porque aceitam quando lhes mandam roubar, e para que mandem todos, os que não mandam não são aceitos. Como assim? Bom, é o seguinte, eu preciso de alguém lá que vá roubar para mim. Mas eu não quero roubar, então você não serve. Entendeu? Quem já ouviu falar histórias assim? Fulano de tal vai se candidatar a vereador. Mas ele é uma boa pessoa, ele não vai roubar. Aí alguém falou assim, todo mundo que chega lá, meu irmão, rouba. Por quê? Porque chega lá, o pessoal vai tesourando, até que o camarada aceite a propina, até que o camarada comece a roubar. Quem já ouviu falar dessa história? Então, é pelo modo mandativo, por quê? Porque ele manda o cara roubar. Se o cara não vai roubar, então beleza, então você não serve. Cara, eu tô te falando, qualquer coincidência com os dias de hoje, ou melhor, qualquer semelhança com os dias de hoje, é mera coincidência. Nós não estamos falando do dia de hoje, pelo amor de Deus, tá bom? Furtam pelo modo optativo, porque desejam quando lhes parece bem, e gabando as coisas desejadas aos donos delas por cortesia, sem vontade, as fazem suas. Então, veja bem, gostei daquele seu carro ali e tal, mas o seu filho está sem trabalhar, né? Então a gente pode descolar um lugar aqui para o seu filho e tal, mas e aí? Quantas e quantas propinas? Você não vê aí agora, o cara, a última, o cara da Odebrecht ali, porque o filho do fulano ali andava com uma Land Rover novinha. O que foi a Land Rover? Presente de propina, irmão. Então, ele cobiça até que ele consegue fazer aquilo que é das outras pessoas serem suas. Furtam pelo modo conjuntivo, porque ajuntam o seu pouco cabedal com o daqueles que manejam muito, e basta só que ajudem a sua graça, para serem quanto menos meeiros da ganância. Quer dizer, eles vão lá e vão intermediando. Não, você vai roubar ali? Então, peraí, deixa 10% aqui. Não, aqui, deixa 5% aqui. Furtam pelo modo potencial, porque sem pretexto nem cerimônia usam de potência. Furtam, por que usam de potência? Porque a lei está na mão deles. É um juiz da Suprema Corte.
A lei está na mão deles. Então ele é denunciado. Veio a denúncia premiada da Odebrecht e fala, não, fulano de tal recebia dinheiro sim. E o que acontece com eles? Nada. Porque eles têm o poder nas mãos, são juízes do Supremo Federal, entendeu? Então ele é delatado, cai em delação, né? No mínimo num país civilizado. Na hora que caiu a delação, ele pega a toga dele e fala assim, eu não sirvo mais para ser ministro do Supremo, eu estou envolvido, minha honra está envolvida em delação, tá aqui, depois que eu provar a minha inocência eu volto, ou então, se eu não conseguir provar, tá aqui, eu não sirvo mais, mas cadê a honra? Não tem honra, o que tem é um desejo assaz de roubar. Furtam pelo modo conjuntivo, é aqui que eu estava? Furtam pelo modo potencial, porque sem pretexto nem cerimônia usam de potência, porque são governadores, porque são prefeitos. Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que os outros furtem, e estes comprem as permissões. Então, ele permite, olha, não, vamos colocar ali fulano de tal, ele é da nosso esquema aqui, então beleza e tal. Então, a propina que ele pegar lá, lembra que ele tem que passar um tanto para nós. Ele vende as permissões. Furtam pelo modo injuntivo. Vendem as permissões. Licitação. Você nunca ouviu falar disso, né, velho? É bom abrir teu olho, irmão. É bom você entender como é que funciona. Uma vez, um advogado, o pessoal estava apertando, o cara estava defendendo um deputado, sei lá, alguém que estava envolvido em roubo. Aí o advogado falou bravo, você não sabe que nesse país não se prega um prego sem pagar propina, entendeu? Então paga-se propina, então ele vende as permissões. Furtam pelo modo injuntivo, porque não tem o fim, ou furtar com o fim do governo, e sempre lá deixo as raízes em que se vão continuando os furtos, tá? Deixa eu marcar aqui que eu tô perdendo a leitura, tá? Por quê? Você nunca ouviu falar disso daí, né? Então eu vou falar aqui em metáforas, tá? Num reino da fantasia chamado Big Field, tá? Não chama Campo Grande, não, chama Big Field. Existia um prefeito, tá? E esse prefeito, ele instituiu algumas coisas, por exemplo, uma empresa chamada Flex Park, que não era dele, tá no nome de outra pessoa. Ele instituiu empresas como, por exemplo, uma empresa chamada Solurb, não é daqui de Campo Grande, é outra, tá? É num lugar chamado Big Field. E aí ele saiu da prefeitura. Esse prefeito chamado Andrés Puccionelli, entendeu? Entendeu? Ele não é mais prefeito de Campo Grande. Mas as empresas que estão em nomes de laranja, elas continuam, cara, a sua fabricação de furto. Afinal, é só você perguntar para o papai. A gente tem uma indústria de multa nessa cidade, chamada Flex Park. A gente tem uma indústria, né, que tem um contrato milionário, cara, que era para tratar o lixo dessa cidade. São milhões e milhões e milhões de reais. E não o suficiente, o seu papai, ele paga um imposto chamado imposto do lixo, imposto da coleta do lixo. Por quê? Porque não tem mais esse prefeito chamado Andrés Puccionelli, não tem mais, entendeu? Não tem mais, tá? Mas só que as empresas continuam roubando, porque não tem fim o roubo com o fim do governo. Qualquer semelhança, meu amigo, com os dias de hoje é mera coincidência, pelo amor de Deus, tá? Estes mesmos modos, tá? Conjugam por todas as pessoas, porque a primeira pessoa do verbo é a sua, as segundas os seus criados, as terceiras, quantos para isso têm indústria e consciência? Furtam juntamente por todos os tempos, porque do presente, que é o seu tempo, colhem quando dá de si o triênio, e para incluírem no presente o pretérito e o futuro. Do pretérito, desenterram crimes de que vendem os perdões, e dívidas esquecidas de que se pagam inteiramente. E do futuro, empenham as rendas e antecipam os contratos, com que tudo é caído e não caído, lhes vem a cair nas mãos. Finalmente, terminando. Finalmente, nos mesmos tempos, não lhe escapam os imperfeitos, perfeitos e os mais que perfeitos, e quais outros, porque furtam, furtaram, furtavam, furtariam e haveriam de furtar mais,
se mais houvesse que furtar. Em suma, que o resumo de toda essa rampante conjugação vem a ser o supino do mesmo verbo, a furtar para furtar. E quando eles têm conjugado assim toda a voz ativa, os miseráveis das províncias. Esse aqui, ó. Suportado toda passiva, eles, como se tivessem feito grandes serviços, tornam carregados de despojos e ricos. E elas, as províncias, eu, esse professor, fica roubado e consumido. Você é jovem, mas eu vou te preparar para algo que você vai ouvir um dia na vida, tá? As eleições para prefeito de Campo Grande estão chegando. E aí é muito comum você ouvir a seguinte frase: ah, fulano de tal é candidato. Ah, mas fulano de tal roubou. Ah, mas ele roubou, mas ele fez. Como se ele tivesse feito um favor para mim. Você entende? E eles roubam, e eles são a voz ativa, e a gente que é a voz passiva. Ficamos aqui, ano após ano, roubados. Aí eles se reelegem, e a gente é obrigado a votar de novo. Por quê? Ah, porque ele fez, entendeu? Então, como se a gente fosse obrigado a votar, porque ele fez, como se ele tivesse feito um favor. Ele não fez nada mais do que obrigação como um homem público, tá? Então, eu vou deixar com você aqui esse pensamento do Padre Antônio Vieira, essa denúncia do Padre Antônio Vieira, que ele escreve, irmão, em 1600 e reverbera até os dias de hoje, tá bom? Muito bem, nós ficamos, então, com o Padre Antônio Vieira e seus sermões, tá? Continua na apostila, que a gente agora tem que dar conta de alguns exercícios, tá? Que o tempo está acabando, Então, vamos lá. Continua na apostila. Depois, volta agora um pouquinho, porque daí a apostila vai falar do... Deixa eu ver aqui, não era aqui que eu queria colocar, mas tudo bem. A apostila vai falar um pouquinho agora do Gregório de Matos, tá? Então, abre lá no Gregório de Matos Guerra. Deixa eu abrir aqui o que eu quero abrir mesmo aqui. Deixa eu ver aqui. Abre lá no Gregório de Matos Guerra, tá? Vamos lá? Gregório de Matos. Vamos lá. A Giovana saiu ali, tá? A internet caiu de novo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aula dia 6, Barroco, tá? Isso mesmo, Barroco. E aí agora vamos falar a respeito do Gregório de Matos Guerra, tá bom? Gregório de Matos Guerra. Então, para o Gregório de Matos, o que você tem que ter em mente? As suas divisões das suas poesias, tá? Então, o Gregório de Matos, a obra dele se divide. Acompanha na apostila aí. A poesia dele se divide em poesia lírica, tá? Aquela que fala sobre amor. A poesia religiosa, isso está na página 117. Então, é uma poesia lírica. Guarde isso daí contigo no coração, tá? É uma poesia lírica, mas também uma poesia religiosa. E aí vira na página 118, é uma poesia satírica. Essa poesia satírica, ela é muito famosa, tá? Muito famosa porque talvez é essa poesia satírica que tenha dado a Gregório de Matos o apelido do qual ele é conhecido, tá? Alguém lembra o apelido de Gregório de Matos? Quem é que lembra? Para falar para mim. O Gregório de Matos era conhecido como? Você já ouviu falar? Você quer digitar aí? Boca do Inferno? O Boca do Inferno, o famoso Boca do Esgoto, tá? Por que Boca do Esgoto? Porque ele era considerado Boca do Inferno, tá? Então, note aqui, página 16, página 17, página 18, página 19, tá? É a poesia lírica dele. Desculpa, a poesia satírica, que o faz ser conhecido como Boca do Inferno. Eu tenho aqui uma demonstração da poesia religiosa dele, tá? Eu mostrei na aula passada, vou mostrar de novo, da sua poesia religiosa. E é importante que você tenha em mente aqui agora eu tenho o cultismo, tá? O que é o cultismo? É um jogo de palavras. Então, um pouco diferente do conceptismo que nós encontramos no Padre Antônio Vieira, que é esse jogo de ideias que ele faz, essa enlação de ideias, tá? O Gregório de Matos, ele faz um joguinho de palavras. Então, note aqui, ó. Pequei, Senhor. Mas não porque
pecado. Então, eu estou aqui não porque eu pequei, não porque eu tenho pecado. Pequei, Senhor, mas eu não estou aqui porque eu pequei. Da vossa piedade me despido, entendeu? Então, veja bem, eu estou me despindo da sua piedade, eu não quero a sua piedade. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mais empenhado. Quanto mais eu peco, mais o Senhor me perdoa, tá? Note o joguinho de palavras, tá? Pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa piedade me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, então eu tenho aqui, ó, perdão, ó, vos tenho a perdoar, mas empenhado. Então eu tenho delinquido e tenho perdoar, tá? Então eu tenho aqui piedade, né? E tenho, pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa piedade me despido. Por quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar. Despido, perdoar, mais empenhado. Então, um joguinho de palavras aqui. O mais claro aqui ficou, né, o pecado, o delinquido e perdoado, né? Delinquido, perdoar, tá? O joguinho de palavras em antíteses e em paradoxos, tá? Se basta vos irar tanto pecado, tá vendo? Ó? Aqui uma característica de fusão. Por que fusão? Porque a tentativa de trazer Deus próximo do homem, tá? Em que medida? Na medida em que eu atribuo a Deus um dos 7 pecados capitais. Então, você lembra? Um dos 7 pecados capitais é a ira, tá? Então, eu atribuo a Deus que Deus se ira. Se basta vos irar tanto pecado e abrandar-vos sobeja um só gemido. Então, veja bem, eu tenho uma antítese, né? Tanto, um só. O tanto é hipérbole, exagero, um só é pouquinho. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido. É só o gemer que o Senhor me perdoa. Mas ele usa abrandar-vos e usa irar. Irar, abrandar, antítese. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então, da mesma, eu tenho culpa e tenho pecado, né? Eu tenho culpa e tenho perdão. Eu tenho pecado e tenho perdão. Que a mesma culpa que vos há ofendido, quer dizer, Deus fica ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Quer dizer que quando eu peço perdão, Deus fica lisonjeado. Então, Deus fica com lisonja, que é algo proveniente do orgulho. Então, quer dizer que Deus também tem orgulho. Você está vendo? Ele está personificando a pessoa divina. Esse é um retrato desse barroco. Ele quer trazer o divino para próximo da pessoa e levar a pessoa para próximo do divino, tá? Se uma ovelha perdida e já cobrada, então eu tenho perdida e cobrada, antítese. Glória tal e prazer tão repentino vos deu como afirmais na sacra história. Então, qual que é a sacra história? A história das 100 ovelhas, tinha 100, uma se perdeu, né, as 99, né, deixou lá e foi atrás de uma só. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Quer dizer que para Gregório de Matos, Deus pode perder a sua glória à medida que, se ele não me perdoar, à medida que eu não for perdoado, tá? Coloquei exercícios aqui, tá? Depois eu vejo isso aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha só. Agora, pega a apostila e vamos fazer o da apostila, tá? Vamos fazer o exercício da apostila. Tá demorando para renderizar isso aqui, cara. Tá renderizando? Acho que ele parou, né, velho? Parou. Não, tá renderizando. Tá só devagar, só. Quer ver? Pega a apostila aí, pega a apostila. Vou pegar a minha aqui, quer ver? Vou pegar a minha aqui. Peraí, vou pegar a minha aqui. Vou pegar a minha apostila aqui. Aqui, minimiza tudo. Apostila digital. Abre aí. Página. A gente sai agora do Gregório. Tudo isso aqui, cara, eu não vou ficar lendo, porque se eu ler, aí o que vai acontecer? A aula vai ficar cansativa, tá? Então, abre lá na página 122. Vamos fazer comigo agora esse exercício, lá na página 122. Eu tenho meu livro digital aqui, tá? Eu tenho 2 sonetos, tenho um soneto de Gregório de Matos e eu tenho um elemento aqui, né? O trabalho jovem. Bom, você está fazendo a leitura aí, né, cara? Pega a apostila aí, pega a apostila e faz a leitura comigo aqui. Soneto de Gregório de Matos. Carregado de mim, ando no mundo, e o grande peso embarga-me as passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. Tá? Esse aqui
a primeira estrofe, né, do Gregório de Matos. O remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntos mais ousadas, do que anda o engenho mais profundo. Então, veja bem qual que é o caminho. O caminho é o caminho certo. Então, o caminho certo são vias desusadas, tá? E o que ele conclui? Que eu tenho que andar pelos caminhos que as bestas usam. Essas bestas podem ser bestas de carga, as trabalhadoras, mas também podem ser as bestas, as pessoas que se aproveitam, os aproveitadores, as pessoas que andam pelos caminhos errados, tá? Então, vamos lá. Não é fácil viver entre os insanos. Eita, pega, irmão! Cara, não é fácil viver entre os insanos. Não é fácil chegar em tempo de eleição, você, por exemplo, tentar conversar com alguém e a pessoa falar assim, mas eu não vou votar nesse cara porque ele está perdendo nas pesquisas, eu vou perder o meu voto. Irmão, é complicado, irmão, viver entre os insanos, tá bom? Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente verão há de ser mudo, que é melhor neste mundo, mar de engano, ser louco com os demais, que só sisudo. Então, o que ele chega à conclusão? É melhor ficar calado, velho, do que, né, ser como a multidão que fala as suas asneiras, que tem as suas observações, né, que vão para a insanidade, tá? Foi a observação dele. O trabalho jovem. Sendo a CUT uma publicação que tem nos jovens um público importante, vale a pena fazer uma nota gerencial. Poucos jovens hoje conseguem emprego nas carreiras que escolheram. Quando tem qualificação, perambulam de um emprego a outro até chegar. Se conseguem ao que pretendiam inicialmente, quando lhes falta o capital cultural, aí a empreitada é mais difícil. Para conseguir emprego, são obrigados a realizar trabalhos voluntários ou, o que é ainda mais frequente, a exploração do trabalho do estagiário, que se converte em um trabalho efetivo como subremuneração. Tá? Muito bem, excelente. Duas observações, tá? Ele vai falar, com o poema de Gregório de Matos, você consegue perceber a visão do mundo expressa pelo eu lírico? Relacione essa visão ao texto histórico em que o texto foi escrito. Então, na verdade, o que acontece? Ele se vê só no mundo, porque o mundo, além de ser de pessoas insanas, são pessoas que traçam o caminho errado, elas traçam o caminho errado. Então, ele que quer andar pelo caminho certo, ele acaba andando o quê? Acaba andando sozinho, tá? Carrego em mim, ando no mundo, e o grande peso embarga minhas passadas, que como ando por vias desusadas, que vias desusadas são essas? São as vias da honestidade, são as vias daquele que não se vendeu, né? Então, veja bem, como é que a gente pode contextualizar? A apostila, a minha, no caso que é do professor, ela sugere a seguinte resposta. O eu lírico apresenta a imagem de um mundo às avessas, em que a maioria aceita a sociedade absurda como se fosse ideal. Isso acontece porque o homem barroco estava dividido entre as duas ideologias, o teocentrismo e o antropocentrismo. Conciliar esses opostos era um absurdo e trazia angústia para o homem da época. Você vê? Então, no caso aqui, você pode colocar, associar, né? Associar o que as outras pessoas fazem com aquilo que é correto. Porque, às vezes, aquilo que é correto não é o que as outras pessoas fazem. Entendeu? Então, essa é a visão contextualizada. Por que contextualizada do período barroco? Porque o homem vivia essa contradição. Ele era adepto do teocentrismo ou do antropocentrismo. Então, eu vivia em tempos de renascimento, mas a igreja estava puxando para o teocentrismo, tá? Então, vamos lá. Como você pode perceber, não é apenas o homem barroco que passa por dilemas e conflitos sociais. O texto 2, há um problema atual que envolve os jovens nessa sociedade. Qual é o problema? O problema é o famoso estagiário. Então, por exemplo, hoje eu tenho meu filho é acadêmico de engenharia, só que ele não é diplomado. Ele não tem ainda, não tem um curso superior dele. Então, o que acontece? Ele consegue emprego de estagiário. O que ele faz no serviço de estagiário? Serviço de engenheiro. O engenheiro deixa ele lá fazendo o cálculo, ele faz o cálculo todinho. Quem que ganha grana?
O engenheiro, o que ele ganha? Míseros R$600, míseros R$700 por mês, e assim por diante. O jovem tem que submeter a isso a exploração do serviço estagiário. Só um exemplo para você, tá? Compare os problemas da sociedade barroca e os problemas da nossa sociedade. Na sua opinião, os problemas mudaram? Não. A gente ainda vive um conflito de valores. A gente ainda vive um conflito de interesses, né? Então, existe um conflito de valores, de interesses, na medida que os homens públicos assumem o poder. Um homem público, eu sempre costumo dizer, né, cara? Um político, um vereador, tinha que ser sua mãe, tinha que ser seu pai. Você conhece um homem mais íntegro do que seu pai? Só que não. A gente fica falando, política é coisa de nego vagabundo, é coisa de ladrão. Irmão, eu vou te contar. Enquanto a gente pensar que a política é coisa de ladrão, a política vai continuar sendo coisa de ladrão. Enquanto na hora que a gente parar e pensar assim, não, a política é um serviço nobre, pessoas nobres têm que estar lá, pessoas que nos representem, pessoas que não iriam nos roubar, mas iriam sim fazer algo de bom para o povo. A política nunca vai ser algo de bom para o povo. Enquanto a gente falar que a política é coisa de ladrão, ela vai continuar sendo coisa de ladrão. Fechou? Tá bom, então. Só para eu desabafar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer chamada? É a vida, cara. É a vida, não tem pra onde correr, tá? Então vamos lá? Eu comecei pelo segundo B, né? Vou começar agora pelo segundo A. Pode ser? Então, beleza. Vou começar pelo segundo A. Hein? Professor. Segundo A? Eu comecei pelo A? primeiro. Eu comecei pelo A, né? A. Então, eu vou começar Você pelo... falou que agora ia pelo ser primeiro ao B. contrário e pelo B. Isso mesmo. Então, vamos fazer, então. Peraí, que aqui... Parar a apresentação para não te mostrar o que eu vou fazer aqui. E deixa eu acionar aqui a minha chamada. Professor, pode ver se é a 3. A 3, ela pede para você comparar se acontece isso. Aí você pode colocar. É mais para colocar sua opinião mesmo, tá? Bom, não tem certo ou errado. Ele só pede para você o mesmo conflito que o Gregório de Matos passa na sua poesia e o conflito dos meninos que são estagiários. Acontece isso hoje em dia? Aí é mais para você exprimir sua opinião. Não tem certo, não tem errado, tá? Eu dei o exemplo, né? Desse conflito que é, por exemplo, essa vida do homem público, né? Então, entre fazer o que todo mundo faz, que é roubar, e fazer algo inovador, né? Algo diferente, que é fazer algo para o povo, algo pelo povo, tá? Eu falei que ia começar pelo B, né? Vou começar. Não tem necessariamente certo ou errado, tá? É mais uma opinião sua para você expressar, tá? Então, vamos lá? Começa aí pelo B, tá? Começa pelo B. Ana Beatriz. Ana? Eu? Obrigado. Desculpa. Essa é a Ana Beatriz Ferreira, tá? Ana Beatriz Torres, tá aí? Torres. Ana Beatriz. Oi, tô aqui, professor. Tá aqui também, ótimo. Ana Maria Yuri. Eu. Arissa Oshiro. Aqui. Aqui. Beatriz Matos. Tá no chat. Ótimo. Beatriz Maciel. Não? Faltou. Bianca Aguilar. Tem duas Biancas. Eu quero a Bianca Aguilar. Tá aí? Faltou. Eu quero a Bianca Leite. Casimiro Leite. Aqui. Ótimo, Bianca. Eu quero o Cássio. Só tem um Cássio só. Aqui. Ótimo. Eu quero Emanuele. Oi. Oi. Eu quero Gabriel Henrique. Gabriel? Faltou. Eu quero a Gabriela Castro Ferreira. Faltou? Faltou. Eu quero Giovana Luiza. Aqui, professor. Ótimo. Eu quero a Giovana Pavan. Aqui. Ótimo. Eu quero o Henrique Mendes. Bom dia. Ô, irmão. Eu quero o Henrique Yukio. Faltou. Eu quero a Yara dos Santos. Faltou. Eu quero a Ingrid. Ingrid, tá aí? Professor. Ótimo, Ingrid. Eu quero Isabela Araújo Pereira. Faltou? Faltou. Eu quero Ivan Matheus. Presente. Ótimo. João Afonso. Presente, tô aqui, professor. Presente. João Gabriel. Nossa, Ô, desespero. louco. João Pedro. Ó, Eu. que é isso? Luísa de Souza. Faltou. Maria Elisa. Eu. Ou eu. Manuela Souza. Tá no chat. Ótimo. Maria Eduarda.
Maria Eduarda? Maria Eduarda Ximenes. Faltou. Matheus Borges. Matheus, faltou. Milena Maria. Presente. Ótimo. Nicole Nogueira. Nicole? Faltou. Pedro Felipe. A Nicole tá no chat. Ótimo. Pedro Felipe. Pedro Felipe? Faltou. Pedro Parron. Ótimo. Rayane Espíndola. Tá no Rayane? chat. Ótimo. Rebeca. Rebeca Gomes. Faltou. Aiko. Renata Aiko. Faltou. William Socken. Presente. William, meu camarada. Sabrina Carpes. Faltou. Samuel Rodrigues. Bom dia. Bom dia. Hugo. Opa! Opa! Isis Helena. Isis faltou. Yasmin Nogueira. Espiridião. Tá no chat. Ótimo, muito bem, excelente. Agora, vamos imediatamente para o primeiro A. Fechou? Professor, quem falou pra gente pode sair? Se você quer sair já, pode sair. Pessoal do primeiro B pode vazar. Agora, um abraço. Tchau, professor. Tchau. Um abraço, meus amigos. Vamos lá. Para vocês também. Vamos lá. Começa agora, pessoal do primeiro A, para a gente poder também vazar. Amanda Vitória. Aqui. Ô, louco. Ana Júlia. Aqui. Opa. Ana Lívia. Ana Lívia? Faltou. Ana Lívia faltou. Vamos lá. Anne Gabriele. Anne Gabriele. Anne? É você? Anne? Não, é o Arthur, esse aí. Então tá bom, então. Não, tá me confundindo. Qual foi a parada aí? Ô, Não tá louco. confundindo, não, Arthur. Fica quieto, continua, professor. Vamos lá. Arthur Boni. Aqui. Beatriz. Falou, meu rei. Beatriz? Não? Faltou. Bruno Martim. Faltou. Tá aqui, velho. Ô, louco. Brienne da Silva. Brienne? Chat. Tá no chat. Falou no Caio chat. Lucas. Eu. Pode crer. Daniele Valério Cavalheiro. Aqui. Ô, louco. Tchau, Danilo. professor. Falou, meu rei. Danilo faltou. Heloísa. Heloísa? Aqui. Ótimo, Heloísa. Fernanda Bandeira, tá? Porque tem duas Fernanda. Fernanda Canto. Aqui. Ótimo. Fernanda Caroline Berri. Fernanda Caroline faltou. Giovana de Sá. Tem duas Giovana. De Sá. Giovana? Faltou. Tá no chat. Tá no chat. professor, eu No tô aqui. chat, irmão. Muito bem. Giovana de Souza. Eu. Ótimo. Renê Faed. De Barros Filho. Faltou. Igor Monteiro. Igor? Faltou. Isabela de Jesus Fernandes Belato. Isabela? Faltou. João André. João André. Faltou. Chat. Tá no chat. Não, foi o Pedro. Tô aqui. João Pedro Campos Maia. João Pedro Campos Maia. Foi no chat. Tá no chat, velho. Aí, ó, aqui pra acabar lá. Falta um minuto. João Pedro Campos. Tá no chat. Júlia Barbosa. Não tá aí, né? Faltou. Júlia Barbosa faltou. Cauã Menezes. Opa, professor. Eita, cara. Lívia Franco. Lívia? Faltou? Lívia faltou. Luísa Fernandes. Aqui. Ótimo. Marcos Vieira. Eu. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tá no chat. Maria Júlia Escobar Ximenes. Maria Júlia? Não? Fechou. Matheus de Abreu. Maria Júlia tá aí? Não, né? Maria Júlia. O Matheus tá. Peraí que o negócio aqui abriu aqui. Peraí. Então tá. Cadê aqui? Onde é que eu tô? Matheus, né? Pedro Henrique da Silva. Aqui. Ótimo. Pedro Paulo Andrade. Salve. Raquel Cheverria. Raquel. Falta. Renan Freitas. Renan? Obrigado. Renata Cristina. Aqui. Ótimo. Sandriele Machado. Sandriele? Faltou. Thales Carvalho.
Fé em Deus. Fé em Deus, DJ. Samira. Samira faltou. Caio e Silva Barbieri. Caio. Pô, Caio, na segunda aula você faltou, velho? Tá bom, então. Carmen. Presente. Presente. Isabela Dutra. Faltou. Faltou. Irineu Martinez Neto. Faltou também. Faltou. Professor, então, pelo visto, só tem mais. Só tem nós três aqui na sala agora. Aê, cara! Não, mas não dá nada, não. Você é meu camarada. Não, Tchau, também... Gessé, bom almoço. Bom almoço pra vocês, Bom almoço, tá? Um abraço, cara. Até a próxima, tá? Até semana que vem.